Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Síntese de hoje. Nós vamos agora para destaques da sessão plenária da quinta-feira, que foi marcada particularmente pela realização de julgamentos de 3 extradições. Vamos à primeira delas, a extradição número 1035, relatora a ministra Ellen Grace, governo de Portugal versus Raul dos Santos Diniz. Um pedido de extradição contra o nacional angolano Raul dos Santos Diniz, em razão da suposta prática de delito de falsificação de documento, de burla qualificada e de descaminho ou destruição de objetos colocados sob o poder público, e para cumprimento da pena remanescente de 6 anos de prisão pela prática de 2 crimes de burla qualificada. Bom, aqui 2 questões. Primeiro, como vimos, como sempre, aquela questão da nomenclatura. É interessante, a título de curiosidade, até esta definição que existe em outro país sobre determinados fatos que são apontados como crime. O que importa é a definição do fato que é tipificado naquela legislação, e aí a verificação de se esse mesmo fato, da maneira como é descrito, também tem essa dupla tipificação, ou seja, se é tipificado como crime também na legislação brasileira. Agora, esta extradição, ela tem uma situação curiosa, que até a gente pode perceber até já por este resumo do processo, porque a extradição ela pode ser instrutória como pode ser executória. Aí eu pergunto a diferença entre as duas e por que este processo especificamente tem como característica as 2 situações. Carlos, a execução instrutória é aquela em que se busca a entrega do extraditando para que ele responda a um processo penal em andamento no país solicitante. Essa é a chamada instrutória. E a executória é justamente para que este extraditando seja entregue a este país solicitante para que ele cumpra uma pena, para que a pena seja executada efetivamente por conta de uma sentença penal condenatória. Ou seja, quando a gente fala em extradição executória, pressupõe já ter havido no país solicitante um processo penal e que terminou com uma sentença penal condenatória. Ou seja, ele já foi condenado ao cumprimento de uma pena e agora passa-se então à execução dessa pena. Daí o pedido da extradição executória. Nesse caso, Portugal pede à mesma pessoa para que responda a processo em Portugal por alguns crimes que ainda tem o processo em andamento e também por outro crime no qual ele já foi condenado. Daí nós temos a peculiaridade de um mesmo pedido de extradição ser, ao mesmo tempo, instrutório e executório. Portanto, é uma curiosidade em relação aos julgamentos desta semana. Vamos ao voto da relatora, ministra Ellen Grace. O artigo 7 do Tratado Bilateral Específico veda a possibilidade de o Estado requerente reextraditar para outro Estado pessoa que lhe foi entregue pela parte requerida. Atende-se para o fato de que o compromisso de não reextradição deverá ser firmado pelo Estado requerente no momento em que se efetuar a entrega do extraditando às autoridades portuguesas. A respeito da alegação de que o extraditando teria sido julgado à revelia e que, portanto, deveria constar do pedido de extradição a informação de que pode recorrer da decisão ou requerer novo julgamento após a efetivação da extradição, a despeito do teor do artigo 11 e do tratado bilateral, não é isso que se extrai dos autos. Consta folhas 213 seguintes e 348 e seguintes, que as alegações de revelia e violação ao devido processo legal foram, de fato, rejeitadas pelo Tribunal da Relação de Lisboa e pelo Supremo Tribunal de Justiça. Fecho aspas, essa manifestação do Ministério Público, cujos argumentos considero suficientemente fortes e consistentes para deles compartilhar e deferir apenas parcialmente o pedido formulado pelo Governo de Portugal. O CONARE teve amplo acesso ao extraditando, analisando sua suposta condição de refugiado, e isso também não se comprovou. Não há nenhuma outra alternativa agitada pela defesa apta, segundo me parece, a obstar o deferimento da extradição. Em suma, verifico a presença dos requisitos legais previstos na Lei 6.815, bem como no acordo de extradição firmado entre Brasil e Portugal, e defiro o pedido de extradição executório, processo número 355/99.8, a qual tem como escopo o cumprimento da pena unificada de 8 anos e 6 meses de prisão, a que foi condenado pela primeira Vara Criminal de Lisboa.
com a importante e necessária ressalva de que seja descontado o tempo de prisão preventiva cumprido em Portugal, resta cumprir no Estado requerente o total de 6 anos de prisão pela prática de 2 crimes de burla qualificada, devendo o Estado requerente se comprometer a proceder à devida detração quanto ao período em que o extraditando está preso preventivamente no Brasil, o que se dá desde 18 de 4 de 2008. Esse é o teor do meu voto, presidente. Karina, então esclarecendo, fatiando, a extradição, nos termos do voto da relatora, foi no sentido de concessão parcial. Parcial. Ela negou o deferimento do pedido instrutório, porque entendia que havia ausência de documentos necessários para a análise do pedido de extradição e que, não obstante o Estado de Portugal fosse provocado para que esses documentos fossem juntados, isso não aconteceu, indeferiu-se, então, o pedido instrutório. Mas, quanto à execução extraditória, a ministra entendeu que os requisitos estavam presentes e que, portanto, a extradição poderia ser deferida. Portanto, decisão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Foi a primeira extradição julgada na quinta-feira. Vamos para a segunda extradição julgada no dia 18 de novembro. A extradição número 1168. Relator, ministro Aires Brito. Governo da Itália versus Gaetano Baio ou Gaetano Baia. Um pedido de extradição formulado pelo governo da Itália com base em tratado bilateral de extradição firmado entre os dois países, em razão de acórdão proferido pelo Tribunal de Apelação de Veneza, que condenou o extraditando a pena de 14 anos de reclusão, multa de 120 milhões de liras e, posteriormente, houve uma redução a 11 anos e 10 meses de reclusão e multa em torno de 51 mil euros pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes. Bom, Karina, se houve condenação, então se trataria de uma extradição executória, no caso. Executória, porque já havia condenação por parte do Tribunal do Estado solicitante, exatamente. Vamos ao voto do relator e depois voltamos. Eu consigno que não tenho como acolher a alegação defensiva de falta de provas para a condenação do extraditando. É que não se me afigura viável incursionar nas provas judicialmente colhidas para chegar à conclusão pretendida pelos defendentes, no sentido de que o extraditando é inocente daquelas imputações contidas na sentença penal italiana. Nesse diapasão também não procede a alegação de que o extraditando se achava indefeso no bojo do processo crime e que teria sido condenado à revelia. A simples leitura das peças que instruem este pedido evidencia exatamente o contrário, ou seja, evidencia a leitura que o acusado exercitou o direito à ampla defesa perante as autoridades judiciárias italianas no decorrer do respectivo processo crime. Portanto, senhor presidente, eu estou deferindo a extradição. Agora, eu o faço com a ressalva do artigo 15 do Tratado Bilateral Brasil-Itália. Isto é, considerando que o extraditando responde a outra ação penal aqui no Brasil, também por crime de tráfico de drogas, responde perante a 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, aspas, a decisão sobre a entrega será submetida a juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se o requerido poderá ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil, como já temos assentado em diversas oportunidades. É como voto, senhor presidente. Karina, vamos aprofundar aqui qual foi essa ressalva feita pelo ministro Aires Brito, que foi acompanhada, inclusive, pelo plenário? A ressalva foi no sentido de que defere-se o pedido de extradição por conta do preenchimento dos requisitos legais, mas deixa a critério ao presidente da República, dentro da sua discricionariedade, a entrega imediata ou não do extraditando, uma vez que ele responde a uma ação penal perante a 5ª Vara Federal Criminal do Estado de São Paulo, também por tráfico de entorpecentes. A entrega imediata, então, vai ficar a critério do presidente da República, lembrando que a entrega imediata poderia, de uma certa forma, frustrar a execução de eventual pena que ele viesse a ser condenado pela Justiça brasileira. Portanto, definição no plenário do Supremo Tribunal Federal, a segunda extradição em julgamento pelo plenário na última quinta-feira, dia 18 de novembro. A terceira extradição em julgamento naquela sessão plenária foi a extradição número 1182, relatoria do ministro Aires Brito. Governo de Portugal, novamente, desta vez, pedido de extradição contra Manuel da Conceição Mendes. É um pedido de extradição do governo de Portugal, também com base no Tratado Bilateral de Extradição, contra o
nacional português, lembrando que agora há pouco vimos uma extradição em que era um pedido de extradição contra o nacional angolano, aqui se trata de um cidadão português, Manuel da Conceição Mendes, condenado pelo crime de homicídio qualificado, previsto no Código Penal português, para o cumprimento da pena remanescente de um pouco mais de 10 anos de prisão. Karina, aqui uma outra curiosidade, nós tivemos isso, salvo engano, na semana passada, uma situação semelhante, o extraditando concordava com o pedido de extradição. Carlos, mas não obstante o extraditando concorde com o pedido de extradição, não significa que imediatamente o Supremo defira o pedido por conta dessa anuência. Não, preenchidos os requisitos legais autorizativos para essa extradição, os ministros acabam por deferir o pedido, como aconteceu também neste caso. O relator dessa extradição também foi o ministro Aires Brito, que nesse caso fez uma outra ressalva, no sentido de que deveria, quando da entrega da extradição, do extraditando, o tribunal, no momento de fazer a execução da pena, deveria descontar o período que este extraditando ficou aqui no Brasil preso durante a tramitação do processo de extradição. Então, essa é a chamada detração, a compensação da pena em que ele ficou preso aqui no Brasil e o cumprimento da pena que deverá cumprir no estado solicitante, no caso de Portugal. Mas a extradição foi deferida não porque o extraditando concordava, mas porque os requisitos autorizativos dessa extradição foram aferidos pelos ministros e eles estavam presentes. Vamos ao voto do ministro relator Aires Brito. Dou por atendidos também os requisitos da dupla tipicidade, homicídio e da dupla punibilidade. Sobre esta última, meu voto assenta que a pretensão estatal executória permanece íntegra, rígida, consideradas tanto a legislação brasileira quanto a portuguesa. No caso da legislação brasileira, considerada a pena restante, 10 anos, 3 meses e 8 dias de reclusão, a prescrição opera em 16 anos, nos termos do inciso 2º do artigo 109 do Código Penal Brasileiro, contados da data do trânsito em julgado para acusação, 11 de 2 de 2008. Já à luz do regramento português, artigo 122 do Código de Processo Penal, as penas superiores a 10 anos de prisão prescrevem em 20 anos, sendo que o prazo prescricional, aspas, começa a correr no dia em que transitar em julgado a decisão que tiver aplicado a pena, donde, senhor presidente, não cabe falar de prescrição da pretensão estatal executória a toda evidência. Esse quadro, atendido os requisitos legais, eu estou deferindo o pedido de extradição, ressalvando apenas que o Estado requerente deverá promover a detração do período de prisão cautelar a que o extraditante esteve submetido por efeito deste processo. Você está deferindo? Estou deferindo a extradição, isso apenas fazendo a ressalva da detração, que deve ser considerada. Karina, revendo aqui, portanto, só fechando, inclusive, foi acolhido o pedido de extradição, da extradição 1182, de Manuel da Conceição Mendes para Portugal, nos termos do voto do relator. 2 extradições de relatora do ministro Aires Brito, com ressalvas nos 2 casos, só para a gente rever. Isso, com ressalva. Aquela primeira que comentamos, fazia-se a ressalva para a entrega imediata do extraditando. Ficaria a discricionariedade do presidente da República quanto a essa entrega imediata, lembrando o ministro Aires Brito que o extraditando responde por ação penal perante a Justiça Federal Criminal, na 5ª Vara Federal Criminal do Estado de São Paulo, também por tráfico de entorpecentes. E a entrega imediata poderia frustrar, de uma certa forma, a execução de uma eventual pena a qual ele viesse a ser condenado. E nessa última extradição, o ministro Aires Brito também fez uma ressalva em relação à detração, ou seja, como eu disse antes, a compensação da pena em que esse extraditando ficou preso no Brasil, aguardando o término do pedido de extradição, da tramitação do processo de extradição, com a pena ao qual ele foi condenado pelo Tribunal de Portugal. Então deve haver essa detração, essa compensação de tempo preso aqui e pena a cumprir lá. Portanto, foram as 3 extradições, estas 2 de relator do ministro Aires Brito, aquela primeira que vimos antes também, no caso daquela extradição com dupla característica, instrutória e executória, foram destaques da sessão plenária da quinta-feira. Mas não parou aí não, nós tivemos ainda o julgamento do mandado de segurança 26.053, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, Isa Guerra Labelle versus presidente do Tribunal de Contas da União. O mandado de segurança contra ato da primeira Câmara do TCU, que negou o registro à aposentadoria da impetrante ao fundamento da não comprovação de vínculo empregatício com órgãos da administração pública federal.
antes que lhe fosse concedida a anistia por ato do ministro da Educação e do Desporto e que justificasse o cômputo do tempo de afastamento de serviço público para todos os efeitos, inclusive a aposentadoria. O presidente do Tribunal de Contas da União, ele sustentou que houve inocorrência do Instituto da Decadência Administrativa, bem como observância do devido processo legal e a não ofensa a ato juridicamente perfeito ou direito adquirido. Ou seja, a sustentação de que o processo transcorreu normalmente, não haveria justificativa para a concessão da segurança que foi pedida. O argumento do TCU é que o prazo alegado de decadência teria ocorrido porque a administração pública ela tem um lapso temporal para analisar aquele ato, se é ilegal ou não. Para a defesa, haveria extrapolado esse prazo de 5 anos e para o TCU, essa alegação realmente acabou não vinculando e a defesa não emplacou, vamos dizer assim, no seu objetivo. Nesse caso, o mandado de segurança foi conhecido parcialmente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal para determinar que o TCU garantisse a essa servidora o direito de contraditório de ampla defesa. Vejam que essas garantias constitucionais, Carlos, elas são capazes de anular um processo desde o início. Não obstante o TCU entendesse que os direitos do contraditório da ampla defesa não foram violados, os ministros entenderam de outra forma. E aí concedeu-se parcialmente o mandado de segurança, a segurança, para que fosse dada a oportunidade dela se manifestar no processo administrativo e aí depois o TCU determinar qual seria a solução para o caso, que poderia ser a mesma no sentido de julgar ilegal a concessão da aposentadoria ou não, mas a discussão poderia retornar ao Supremo Tribunal Federal sobre um outro aspecto, sobre um outro enfoque. No caso, então, o mandado de segurança, como disse, foi parcialmente provida a segurança para garantir esse devido processo legal perante o TCU e também para que fossem retomados os pagamentos em relação a esses proventos desta servidora, até que essa questão seja decidida definitivamente. Vamos ao voto do relator ministro Ricardo Lewandowski. Entendo que a resposta é no sentido afirmativo. A apreciação para fins de registro do ato de concessão inicial de aposentadoria da impetente foi realizada pelo Tribunal de Contas passados mais de 10 anos de sua efetivação. Esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do mandado de segurança 25.116 do Distrito Federal, sendo o relator eminente ministro Aires Brito, assentou que, caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão após mais de 5 anos, há a necessidade de assegurar-se aos interessados as garantias do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a negativa de registro da aposentadoria terminada impetrante terminou por invalidar a própria anistia concedida a ela em 1989, ou seja, 15 anos antes, e frise-se sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Ora, se a administração pública tivesse, por meio de procedimento administrativo autônomo, procedido à revisão da anistia concedida à impetente em 1989, teria de lhe garantir o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, a meu ver, não faz sentido que no bojo do procedimento de apreciação para fins de registro do ato de aposentadoria, pudesse o Tribunal de Contas fazê-lo sem observar essas garantias. Isso posto pelo meu voto, concedo a segurança em parte para anular o acórdão 149/206 da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, restabelecendo a percepção dos proventos de aposentadoria da impetrante até que nova decisão seja proferida em processo que lhe garanta o contraditório e a ampla defesa. É o meu voto. Concessão em parte da segurança. O voto esse foi acompanhado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, portanto, pela concessão parcial da segurança que foi pedida, mandado de segurança 26.053. Último destaque da semana, e por aqui nós vamos encerrando o nosso programa Síntese de hoje. Encontro marcado na semana que vem, direto do plenário em síntese, né, Karina? Sem dúvida, Carlos. Com você, amigo, portanto, que nos acompanha sempre nas movimentações do plenário do Supremo Tribunal Federal, que sempre acontece aqui, na TV Justiça.